privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma manhã de domingo poder estar na sua casa, na sua presença, para aprender um pouco mais da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus viva e ela se renova a cada manhã. Então, cada oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus, diante da palavra dEle, para lê-la, para refletir a respeito dela, nós vamos sempre perceber esse frescor, essa novidade que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Inclusive, era sobre isso que, ao chegar na igreja hoje e cumprimentar o querido irmão, nós estávamos compartilhando a respeito, né? Como a palavra nos surpreende. Vamos fechar os olhos, colocar diante do Senhor o nosso coração. Querido Deus, nós queremos adorar o Teu nome nesse instante, Senhor. Queremos Te louvar, Te glorificar e bendizer por toda a obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado. E é por causa disso que nós estamos aqui nesta manhã. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estar diante da Tua palavra. Louvamos e bendizemos o Teu nome, querido Deus, pelo privilégio de poder meditar, de poder compartilhar as Tuas verdades. Que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza, bendito Deus, que da forma que o Senhor tem nos direcionado até aqui, Teu Santo Espírito continue orientando as nossas reflexões, continue trazendo luz, continue trazendo clareza à Tua palavra que é viva e permanente. Que aquilo que aprendermos nesta noite, nesta manhã, Senhor, sirva de edificação para as nossas vidas. Que aquilo que aprendermos nesta manhã, bendito Deus, nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais do alvo, a semelhança de Jesus, que é o Teu propósito para as nossas vidas. Somos Teus, dependemos de Ti, Senhor. Continua nos direcionando e ajudando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que nessa manhã Ele nos conduza na reflexão da Sua palavra. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Já faz algum tempo que nós iniciamos a nossa jornada nas páginas do Novo Testamento. Nós já percorremos uma boa parte, né, desse segundo testamento, dessa segunda parte da revelação. Nós já compartilhamos com vocês os evangelhos. No último encontro que eu tive a oportunidade de estar com vocês, nós trabalhamos a segunda parte das nossas reflexões no Evangelho de João. Então, no último momento, nós finalizamos o primeiro bloco de livros que compõem o nosso Novo Testamento, que são chamados Evangelhos. Então, nós falamos sobre o Evangelho de Mateus e vimos a realeza de Jesus sendo apresentada. Falamos sobre o Evangelho de Marcos e vimos lá o servo sofredor como modelo, como parâmetro para o verdadeiro cristão. Nós falamos do Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas nós conversamos sobre isso. Em Lucas a gente tem Jesus, o Salvador do mundo, sendo apresentado para um gentil, sendo apresentado como boa nova, como boa notícia para a humanidade. E no Evangelho de João nós vimos Jesus como a luz dos homens, como a luz do mundo, como a luz de toda a humanidade. Então nós fomos caminhando pelos evangelhos e à medida que nós passamos por cada um deles, nós fomos percebendo as diferentes ênfases que cada evangelista deu a cada um dos públicos a quem eles estavam levando a boa nova, levando a boa notícia. E quando a gente faz a leitura dos evangelhos como um todo, nós percebemos como o mosaico se forma de um modo extraordinário, né? Cada evangelho apresenta determinados perfis, determinadas características da Boa Nova, mas à medida que a gente faz a leitura dos 4 evangelhos e que nós juntamos todos esses perfis, então nós podemos ter uma ideia, e é só isso que o Evangelho nos traz, nós podemos ter uma ideia da riqueza, da Boa Nova, da boa notícia que Jesus vem compartilhar com todos nós. Hoje a gente deixa os evangelhos, e deixa assim, mais ou menos, né, porque o próximo livro que nós vamos trabalhar, que nós vamos refletir a respeito hoje, é o livro de Atos. Então ele já não tem mais como propósito, como objetivo, contar a boa notícia como os outros 4 evangelhos tiveram. Ele é um livro centrado nos registros daquilo que a gente chamaria de primórdios da igreja. São os primeiros momentos, são os primeiros instantes,
São os primeiros passos que a igreja cristã dá em relação ao seu surgimento e depois ao seu desenvolvimento. Esse livro, e algumas pessoas até o chamam de evangelho, alguns chegam a chamar o livro de Atos de Evangelho do Espírito Santo, por causa das ações extraordinárias que acontecem por aqui. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma melhor relação desse Atos dos Apóstolos com os outros evangelhos, mas a gente deve dar muitas graças a Deus pelo fato de Deus ter inspirado alguém para registrar, para escrever esse livro, porque se nós conhecemos alguma coisa a respeito das nossas raízes, se nós sabemos alguma coisa sobre o nascimento da igreja cristã, se nós sabemos alguma coisa sobre o dia a dia da igreja em determinado momento da sua caminhada, se nós sabemos algumas questões sobre crises, dificuldades que a igreja vivenciou num primeiro momento, se nós sabemos algo sobre o desejo missionário que a igreja teve num primeiro instante de levar a boa notícia, se nós sabemos alguma coisa sobre perseguições que a igreja vivenciou num dado momento da sua história, se nós sabemos algumas coisas sobre importantes personagens, Pedro, João, Tiago, Paulo, se nós sabemos detalhes a respeito das vidas dessas pessoas e detalhes a respeito dos ministérios que essas pessoas respectivamente desenvolveram, se nós sabemos alguma coisa sobre a primeira igreja gentílica a se constituir, que é a igreja de Antioquia, se nós sabemos alguma coisa sobre a visão missionária que essa igreja teve, se nós sabemos alguma coisa sobre os passos que o apóstolo Paulo, chamado missionário e apóstolo dos gentios, dos passos que ele deu, levando o evangelho em diferentes lugares da Ásia, fazendo com que diferentes espaços pudessem conhecer a boa nova, a boa notícia em Cristo Jesus, se nós sabemos detalhes dessas coisas que as cartas paulinas simplesmente fazem alusão ou fazem menção desses lugares, a gente sabe disso exatamente porque o Espírito Santo incomodou alguém, o Espírito Santo desafiou alguém, o Espírito Santo chamou a atenção de alguém para que ele prestasse atenção nesses detalhes, para que ele tomasse sobre si o encargo, o peso, a responsabilidade de não permitir que essas memórias, de não permitir que esses legados importantes que a igreja cristã deixou num primeiro momento e deixou como contributo e deixou depois de fato como legado para a história da igreja por diante, nós devemos louvar muito ao Senhor por isso, pelo fato de o Espírito ter incomodado, ter desafiado, ter despertado essa pessoa, escritor deste livro, para fazer esses registros que para nós são fundamentais. O Novo Testamento tem um outro sabor por causa de Atos dos Apóstolos. Se nós não conhecêssemos esse livro, se ele não estivesse no lugar em que ele está agora, as cartas de Paulo aos Coríntios, a carta aos Efésios, uma série de outras cartas que ele escreve e uma série de mensagens, uma série de lições importantes que ele dá lá nos seus escritos, isso teria muito pouco sentido, faria muito pouco sentido, teria muito pouco valor para a igreja cristã. Então, Atos é um livro extremamente importante, extremamente necessário, porque é nele que nós vemos as raízes do cristianismo efetivamente sendo lançadas e consolidadas. E uma vez que a gente faz esse olhar retrospectivo para a história que Atos nos conta, então a gente percebe na realidade o que significa cristianismo, a gente percebe o fato, a realidade do surgimento do cristianismo, e ao mesmo tempo a gente percebe a singularidade do cristianismo enquanto religião, em relação a todas as outras grandes e universais religiões que já existiam antes do cristianismo, que vieram a existir depois. Então, Atos mostra para a gente a singularidade desse movimento tão extraordinário, do qual, pela graça de Deus, nós fazemos parte, que é o cristianismo. Mas, para começar a nossa reflexão no livro de Atos, nós precisamos voltar em Lucas. Eu preciso retomar com vocês os primeiros 4 versículos do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Eu não sei se você se lembra, se você esteve conosco quando nós compartilhamos Lucas. Eu disse para vocês que esse evangelho aqui, esse evangelista, ele tinha uma peculiaridade em relação aos outros evangelistas, aos outros 2 sinóticos, Mateus e Marcos, e a João, que escreve numa perspectiva absolutamente distinta.
E eu disse que a peculiaridade ou a particularidade que a gente encontra no Evangelho de Lucas é que Lucas, para além do Evangelho que ele escreveu um segundo livro, escreveu o livro de Atos. Eu disse para vocês, e só fiz menção disso, agora a gente vai fazer essa relação de um modo um pouco mais claro e perceber a importância de Lucas, desse personagem aqui no processo. Então, quando eu conversei sobre Lucas, eu falei sobre a autoria, não vou retomar novamente essas falas. Se você tiver interesse, no Facebook da igreja, todas as mensagens que são transmitidas, elas ficam registradas lá, então depois você pode dar uma olhadinha e escutar lá com atenção, caso seja de seu interesse, aquilo que a gente conversou sobre Lucas, porque lá vai ficar um pouco mais claro para você essa questão de autoria, que a gente já conversou e que eu não vou voltar novamente. Então, por aquilo que nós dissemos, Lucas é reconhecido como o autor deste evangelho que leva o seu nome, e nos primeiros 4 versículos desse evangelho a gente percebe de fato a intenção que o autor tem, a intenção que esse personagem tão singular do Novo Testamento tem quando faz o seu registro. Então eu quero retomar esses 4 primeiros versículos. Mas a gente não vai falar sobre Atos? Sim, nós vamos falar sobre Atos. Mas é que Lucas e Atos, eles são a face e a contraface de uma mesma moeda. Algumas pessoas, inclusive, quando fazem menção a Lucas, o Evangelho, eles costumam dizer Lucas Atos, porque Lucas é a primeira parte de um tratado, é a primeira parte de uma produção, é a primeira parte de um escrito que não finaliza no último versículo do Evangelho, mas que, pelo contrário, dá sequência ao pensamento, dá sequência à intenção, dá sequência ao propósito que o autor tem quando começa a escrever o seu Evangelho, que é exatamente dizer o que aconteceu depois da Boa Nova, depois da Boa Notícia, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou e depois que ele subiu aos céus, o que é que efetivamente aconteceu. Então, dos 4 evangelhos, Lucas se distingue por isso. Ele não se encarrega apenas de contar a Boa Nova, de apresentar a Boa Notícia, mas Lucas, diferente dos demais, ele vai fazer questão absoluta de mostrar quais são as consequências, quais são os resultados práticos daquilo que Jesus efetivamente fez. Então, esse prólogo, esses 4 primeiros versículos aqui, que servem como um prefácio, como uma abertura para o Evangelho de Lucas, ele, na verdade, não é um prefácio, não é uma abertura apenas para o Evangelho de Lucas. Ele não está aqui apenas para servir como introdução àquilo que será apresentado no Evangelho, mas esses 4 versículos aqui, eles servem de fato como um prefácio para toda a obra que Lucas produziu, de modo que as palavras que estão descritas aqui nos primeiros 4 versículos, elas se aplicam não apenas ao que está registrado no Evangelho de Lucas, mas elas se aplicam perfeitamente também àquilo que está registrado no livro de Atos. Então, muita atenção a isso. Lucas e Atos são 2 partes de uma mesma mensagem, de maneira que você compreende melhor a intenção que o autor tem quando produz o seu Evangelho, se você faz a leitura desses 2 livros de modo relacionado. Infelizmente, por causa da divisão da Bíblia que nós temos, dessa divisão didática, evangelhos, história, epístolas e profecia, o Apocalipse no final, infelizmente, por causa dessa divisão didática que se faz, a gente perde esses fios condutores aí durante as nossas leituras, Então é comum ler os evangelhos e depois ler Atos, como se as coisas fossem blocos distintos e separados, que simplesmente foram sendo organizados e juntados para formar um Novo Testamento, quando, na verdade, a gente percebe que existe aí uma unidade orgânica nesses textos. Os textos não estão aí por acaso, eles não foram juntados e organizados, como nós os temos hoje, de forma aleatória, simplesmente para a igreja cristã dizer que tem um livro sagrado, como o judaísmo diz que tem um livro sagrado, mas eles são escritos, são inspirados, eles são escritos e são organizados pela direção, pela maestria do Espírito Santo, e há um propósito, há uma finalidade nisso. Propósito, a finalidade é que a gente entenda de fato o que significa Evangelho, e não apenas entenda o real significado disso, mas que a gente compreenda de verdade quais são as reais implicações de se crer no Evangelho, de se experienciar, de se vivenciar o Evangelho. Então, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, entenda, é um prefácio, é uma primeira introdução,
não apenas ao Evangelho, mas é uma introdução que se aplica também ao livro de Atos, uma vez que Atos é continuidade daquilo que Lucas traz como mensagem. O que nós temos aí? O texto diz o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem as narrações dos fatos que entre nós se cumpriram. Então isso é importante. Muita gente assumiu o compromisso de colocar em ordem narrativa, os fatos. Então a preocupação aqui é tratar, a preocupação aqui é registrar, a preocupação aqui é referir-se a fatos. Fatos que se cumpriram, é o final do primeiro versículo, e essa fala de Lucas aqui dá a possibilidade de perceber que quando ele fala de fatos que se cumpriram, ele não está na condição de bom historiador que é, simplesmente dizendo que eu vou selecionar alguns fatos e vou colocar de forma organizada um discurso que está circulando por aí. Mas falar desses fatos que se cumpriram é como se ele estivesse dizendo: olha, tem muita gente dizendo muitas coisas sobre as boas novas, que se manifestaram, que foram anunciadas. Essas boas novas que, desde tempos imemoriais, os profetas têm falado a respeito, Deus tem falado a respeito, a Escritura tem testemunhado a respeito. Esses fatos, essas verdades, essas boas novas, elas se cumpriram. E a respeito delas que, e ele vai dizer nos versículos seguintes, para nós, é a respeito delas que eu quero tratar também. Possivelmente entre esses muitos que Lucas está dizendo aqui, que empreenderam, que assumiram o compromisso de organizar, de colocar em ordem fatos narrativos sobre aquilo que se cumpriu, sobre aquilo que a profecia, que a palavra havia de alguma forma anunciado e que agora, no tempo dele, na época dele, já era verdade ou realidade em Cristo Jesus. Possivelmente, dentre esses muitos escritos, estava o Evangelho de Marcos, porque boa parte daquilo que o Evangelho de Marcos produziu, a gente vê a réplica disso aqui no Evangelho de Lucas. Então, Lucas fez bastante uso de Marcos, das palavras de Marcos, de uma série de elementos importantes do livro. E o versículo 2 continua dizendo: esses fatos que eu assumi o compromisso de colocar em ordem narrativa, esses fatos são fatos que foram transmitidos a nós. E olha que coisa interessante, não é? São fatos que foram transmitidos a nós por aqueles que presenciaram, por aqueles que vivenciaram, por aqueles que experienciaram, por aqueles que viram, por aqueles que estiveram junto, por aqueles que acompanharam esses eventos que eu vou compartilhar com vocês, e por aqueles que acompanharam desde o princípio, desde o início. As coisas que eu vou registrar, essas coisas foram transmitidas a nós por testemunhas, por pessoas que viram, por pessoas que ouviram, por pessoas que presenciaram, por pessoas que desde o princípio acompanharam o processo todo. E aí ele vai dizer aqui, e que agora são considerados ministros da palavra. Pessoas que foram chamadas e que foram autorizadas por Deus. Pessoas que foram chamadas e que foram colocadas por Deus nessa condição de poder compartilhar isso, de poder testemunhar isso, que receberam autoridade da parte dele para dizer essas coisas. Então a proposta do nosso historiador Lucas, uma peculiaridade que talvez muitos não saibam, de todos os livros do Novo Testamento, Lucas e Atos, que são produzidos pelo mesmo autor, eles são os dois únicos livros escritos por alguém que não é judeu, por alguém que é gentil. Lucas é o único autor gentil no Novo Testamento, a única pessoa que não tinha linhagem judaica, que era um gentil convertido a Cristo e que produz o material. É por isso que quando nós comentamos sobre o evangelho dele, nós vimos a diferença de Lucas, quando trata da Boa Nova, em relação aos outros evangelistas. Enquanto os outros valorizam muito o judeu, o contexto judaico, a salvação que vem para o judeu e que depois alcança o mundo,
Lucas já pula essa parte, já vai em Abraão, depois de Abraão já vai até Adão e diz, olha, Jesus é filho de Abraão mesmo, o Mateus disse isso, o Marcos comentou esse negócio aí, o João trata disso também, mas Jesus, para além de Abraão, ele é filho de Adão, é filho de Deus. A identificação dele é com todos nós, a salvação que ele oferece é uma salvação universal. Lucas, que empreende, que assume o compromisso de fazer um registro, uma narrativa. Ele faz narrativa de fatos que são reflexos ou resultados do cumprimento de profecias, de mensagens, de palavras, da fala de Deus. Esses fatos ele faz questão de averiguar com aqueles que vivenciaram essas experiências desde o princípio, que foram ministros da palavra. E por que isso é importante, Lucas, dizer? Porque Lucas não pertence a essa primeira geração, ele não conheceu Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres de Jesus. Lucas é um convertido de segunda geração. Por isso essa preocupação de ouvir daqueles que foram testemunhas. E aí no verso 3 ele diz, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que estás informado. Então, é assim que Lucas introduz o seu registro, Lucas Atos. Aqui no Evangelho de Lucas, os testemunhos que ele vai compartilhar, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele acompanha desde o princípio, é aquilo que os outros evangelistas também, em diferentes perspectivas, compartilham. E agora sim, agora nós vamos para o livro de Atos, que é o livro objeto da nossa reflexão nessa manhã. Nós vamos agora para Atos, capítulo 1, a partir do verso 1 a seguir, para a gente perceber essa ligação, essa relação que existe entre esses dois livros. Atos capítulo 1, o primeiro versículo do livro de Atos, já começa dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual que é esse primeiro tratado? Qual é? Lucas, o Evangelho de Lucas, não é? Então, Atos já começa fazendo menção, já começa fazendo alusão a um primeiro tratado. Fiz o primeiro tratado, o personagem destinatário desse livro que está sendo produzido agora é o mesmo. Ele disse lá no finalzinho do versículo 4, ó excelentíssimo Teófilo, eu fiz questão de organizar essas coisas para você ter certeza de que aquilo que você escuta realmente aconteceu na ordem que está sendo apresentado, que está sendo colocado. Agora no livro de Atos, a segunda parte da sua produção, e só Lucas e Atos sozinhos, né, a junção desses dois materiais aqui, correspondem a 25% de toda a produção que a gente tem no Novo Testamento. É muita coisa escrita, é muito registro, é muita informação, é muita riqueza que nós temos à nossa disposição e que muitas vezes a gente não consegue parar para pensar, para refletir, para avaliar e para aproveitar esse tesouro que está à nossa disposição. Então Lucas começa, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Nos dois primeiros versículos de Atos, nós temos Lucas, o evangelista, fazendo introdução a esse trabalho, a essa obra que ele produz, que é a obra histórica a respeito da igreja, que traz
todas aquelas coisas extraordinárias que eu já disse para vocês aqui no início da minha fala, né, que se a gente conhece qualquer coisa a respeito das origens da igreja, de características delas, de funções importantes, de missões e de milagres, de coisas extraordinárias de diferentes apóstolos, se a gente conhece, sabe da peculiaridade, da particularidade dessas coisas, a gente sabe por causa desse registro, por causa desse livro que aparece por aqui. Mas é muito interessante a gente prestar atenção em como o Lucas, ele inicia o seu registro, né? Eu vou utilizar-me aqui dessa expressão, porque esse início aqui faz com que muitas pessoas, às vezes, ampliem um pouco mais o título que geralmente a gente tem nas nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, e é assim que geralmente aparece nas nossas Bíblias, para tratar, na realidade, de Atos de Jesus. Algumas pessoas chegam a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, eles, na verdade, são Atos de Jesus, através do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Se pudesse escrever um título tão grande assim, não é, para referir-se a esse livro poderia se chamar assim, Atos de Jesus, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo, através ou por intermédio dos apóstolos. E por que alguns estudiosos sugerem que seria um bom tema para se pensar esse livro? Porque na compreensão de Lucas, é isso que ele vai fazer, a partir da produção dessa segunda parte do seu tratado, desse segundo tratado, é mostrar que, diferente dos outros evangelhos, que aparentemente mostram Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e ordenou a igreja para seguir adiante, e acabou a história. Aquilo que, por má interpretação nossa, a gente chega a imaginar que Jesus esteve entre nós e cumpriu o seu ministério, então agora ele voltou aos céus, está sentado à destra de Deus, e a igreja que... O que Lucas traz é exatamente o contrário disso para a gente. Olha a visão, olha a perspectiva que ele tem. O primeiro tratado que eu fiz, Teófilo, eu fiz acerca de tudo que Jesus começou. Para Lucas, a obra de Jesus foi apenas iniciada, foi começada. O primeiro tratado que eu fiz foi o tratado a respeito do que Jesus começou não só a fazer e a ensinar, mas também a ensinar. Até o dia em que ele foi recebido, até o dia em que ele foi elevado às alturas, até o dia em que ele voltou para os céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, aqueles que ele previamente havia escolhido. Lucas, quando faz o registro do livro de Atos, ele faz o registro de Atos a partir da pressuposição que, se nos evangelhos a gente tem o começo da obra de Jesus, o começo daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ensinou, em Atos, nós não temos um novo momento da história da igreja, nós não temos um novo instante no projeto de Deus, nós não temos uma mudança de chave. Deus terminou uma obra aqui e está começando uma outra obra ali. Em Atos, na perspectiva de Lucas, nós temos a sequência, nós temos a continuidade da obra de Jesus. Isso faz de Jesus um fundador de um movimento religioso, se é que a gente pode usar essa expressão em relação ao cristianismo, mas isso faz de Jesus o fundador de um movimento religioso sui generis. Todo grande fundador de uma grande religião, ele viveu, ele fez coisas, ele ensinou coisas e ele morreu. E exatamente o fato de ele ter feito, ensinado, vivido e morrido é que dá para esse movimento o alicerce. É que dá para esse movimento a pedra fundamental sobre a qual os seus discípulos irão construindo o edifício que é um movimento religioso qualquer, seja ele qual for. Esteja ele fundamentado em que liderança, em que profeta for. Agora olha a singularidade.
desse novo movimento da Igreja de Jesus, do cristianismo, desse reino de Deus que agora surge a partir de Jesus. O fundador de fato morreu como os outros morrem, mas o fundador ressuscitou. Ele se levantou dos mortos no terceiro dia. O texto de Atos vai continuar dizendo aqui para a gente que ele não apenas ressuscitou, a gente vai perceber isso daqui a pouco, mas ele continuou realizando o seu trabalho, ele continuou realizando a sua obra. Ele continua realizando a sua obra. O que o Evangelho traz é apenas o começo da obra. O que Atos apresenta é a continuidade daquilo que Jesus fez, que Jesus realizou. E talvez seja por isso que o livro de Atos seja um livro estranho, estranhíssimo, quando se comparado a qualquer outra literatura do Antigo ou do Novo Testamento, ou a qualquer outro tipo de literatura. Porque é um livro que é escrito e a história vai sendo registrada, e de repente conta-se de alguém que está preso e tal, e que está recebendo visitas ali de vez em quando, e acabou a história. Parece que acabou tinta e pena. Para o autor dar um ponto final no seu livro, na sua produção. Espera aí, você está contando a história de alguém que está preso por causa do Evangelho, que está dando testemunho de Jesus, que recebe visita na sua casa de vez em quando, mas e daí? O que aconteceu depois? O que aconteceu com Paulo depois daquela situação toda? Foi julgado, não foi julgado, foi condenado, foi livre uma outra vez? E Lucas? E os demais? E o que aconteceu com a igreja daí por diante? Não é interessante isso? O livro de Atos, ele termina com reticências. O livro de Atos termina mostrando para a gente que a história da igreja, ela começa de fato nas primeiras páginas dele, em continuidade à obra, em continuidade ao trabalho que Jesus está fazendo até hoje. O Evangelho, a Boa Nova, até a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus é o começo do trabalho dele. É apenas o começo da sua obra. E a partir do momento em que o Espírito Santo é enviado e que os apóstolos agora são convocados, são vocacionados a darem sequência, a darem continuidade a este trabalho, aí a gente percebe exatamente isso. O mesmo Cristo operando, o mesmo Cristo atuando, o mesmo Cristo agindo. Só que agora agindo através do Espírito Santo, só que agora agindo por intermédio na instrumentalidade de pessoas que foram chamadas, de pessoas que foram vocacionadas, de pessoas que desde o princípio acompanharam, de pessoas que, como diz o final do versículo 2, que nós lemos aqui, pessoas que foram previamente escolhidas. Lucas está chamando eles aqui de santos apóstolos, e está dizendo que esses apóstolos, que essas pessoas que foram vocacionadas, que foram chamadas para ser a extensão do ministério de Jesus, para ser aqueles a partir dos quais Jesus continuaria a obra que ele começou. Versículo 2 diz que essas pessoas foram escolhidas. Agora, tem umas características interessantes que a gente percebe nos versículos seguintes, relacionadas a essas pessoas escolhidas, que são apresentadas aqui como apóstolos, ou como enviados, ou como apóstolos de Jesus, né? Assim eles são conhecidos nas Escrituras. Existem algumas características aqui que também singularizam essas pessoas. Se Jesus é singular enquanto o fundador de um movimento religioso, por estar vivo hoje, e por ele próprio dar continuidade ao trabalho que ele começou, isso faz dele singular. Quando a gente pensa naqueles que foram chamados apóstolos ou que foram escolhidos, então a gente percebe à luz da Escritura que essas pessoas, elas tinham algumas características que faziam delas pessoas singulares, que dava a elas de fato poder e autoridade para se apresentarem como representantes legais de Jesus, como continuadores do seu trabalho, como continuadores da sua obra. E os versos seguintes vão mostrando isso para a gente, versículo 3. É dito por Lucas, aos quais ele está se referindo aqui aos apóstolos, também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, se apresentou vivo,
com muitas e infalíveis provas. Então, esses que receberam mandamentos pelo Espírito Santo, esses que são chamados apóstolos, esses que são escolhidos, esses a partir dos quais Jesus vai dar continuidade ao ministério que ele começou a realizar enquanto esteve conosco. Essas pessoas, primeiramente, não foram apenas escolhidas por ele, mas essas pessoas foram testemunhas. Testemunhas do seu sofrimento, testemunhas da sua morte, testemunhas da sua ressurreição. É dito aqui no livro de Atos que para essas pessoas Jesus se apresentou vivo. E Lucas, como bom historiador que é, ele faz questão de dizer isso. Jesus apresentou muitas infalíveis provas. Como é que Lucas sabe disso? Lucas não era convertido, Lucas não andou com Jesus. Como que Lucas sabe desses registros iniciais que a gente tem no capítulo 1, da descida do Espírito Santo no capítulo 2, das primeiras conversões, do discurso de Pedro, da igreja em Jerusalém, da morte de Estevão? Como é que Lucas sabe dessas coisas? Se Lucas é um cristão da segunda geração, se ele nem conhecia Jesus ainda. Vocês se lembram lá do prólogo de Lucas? Havendo muita gente tentado escrever os relatos de forma ordenada das coisas que aconteceram desde o princípio, desde o início. Eu também assumi esse compromisso. Eu também averiguei, eu também investiguei, eu também entrevistei, eu também conversei com aqueles que desde o princípio caminharam com ele, com aqueles que desde o princípio foram testemunhas. Eu fiz questão de me inteirar de todos os fatos. E é por isso que Lucas, quando faz o registro aqui, ele faz questão absoluta de dizer que esse Cristo que morreu e ressuscitou, e que escolheu apóstolos, esse Cristo apresentou-se vivo a esses apóstolos, esse Cristo deu a eles provas infalíveis. Como que Lucas sabe disso? Lucas sabe disso porque Lucas certamente conversou com esses apóstolos, porque Lucas certamente ouviu desses apóstolos o testemunho que é registrado, o testemunho que é apontado, que é colocado por aqui. Percebem a preciosidade do trabalho que ele traz para a gente, a contribuição inimaginável que o registro histórico de Atos traz para a gente conhecer a igreja cristã. Que coisa extraordinária é essa, do Espírito Santo incomodar um gentil convertido a preservar as raízes da história da igreja, a guardar coisas que para eles era senso comum, todo mundo sabia, todo mundo conhecia essas informações que estão aqui, porque eram informações que aconteciam, que se desenrolavam diante dos olhos das pessoas o tempo todo. Mas que coisa extraordinária pensar que o Espírito Santo de repente desperta alguém e diz: olha, faz uma colheita aí, dá uma selecionada nessas coisas. Vamos guardar alguma coisa para a posteridade? Vamos deixar alguma coisa para que, no ano de 2023, o Jeová tenha algo para compartilhar com a comunidade lá sobre as origens da igreja. Registra alguma coisa, escreve alguma coisa aí. As pessoas que deram testemunho, essas pessoas foram chamadas para dar continuidade à obra. Lucas diz, foram escolhidas por ele. Lucas diz, Jesus se apresentou vivo a eles e deu provas infalíveis de que realmente ele havia ressuscitado, de que ele estava vivo. O texto continua dizendo que essas pessoas que viram a Jesus, né, a quem Jesus se apresentou, a quem Jesus fez provas, ou deixou provas infalíveis ali, Lucas faz questão de enfatizar isso. Jesus foi visto por eles. E olha que coisa extraordinária. Ele foi visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeita o reino de Deus. Foram escolhidos, Jesus apareceu a eles, deixou provas infalíveis de que realmente ele havia ressuscitado. Jesus passou 40 dias com eles,
Nós estamos numa jornada de 40 dias de oração e de jejum, e eu disse para vocês que esse número 40 ele é significativo nas Escrituras, porque é um número que, de alguma forma, apresenta ali um período em que Deus trata e que dá tempo de Deus quebrantar, dá tempo de Deus chamar a nossa atenção, dá tempo de Deus realizar uma série de obras nas nossas vidas. Sempre que a gente percebe esse 40 nas Escrituras, em determinados momentos, a gente vê períodos que começam e períodos que terminam, e nesses períodos a gente vê como Deus vai intervindo, como Ele vai atuando, como Ele vai operando, para que no final das contas o propósito dEle, o projeto dEle se cumpra. Aqui normalmente a gente tem esses 40. Interessante que só Lucas faz questão de afirmar isso, que Ele ficou 40 dias com seus discípulos depois da ressurreição. E que durante esses 40 dias, constantemente os discípulos ouviam. Ele aparecia e desaparecia de diante dos olhos deles. E Lucas é o único que diz para a gente o que é que Jesus fez durante esses 40 dias. Esses foram 40 dias para selecionar os 12, aqueles que foram escolhidos, para selecionar os 12, aqueles que o viram ressurreto, aqueles para quem Ele apresentou as provas infalíveis. Esse foi um período de treinamento intensivo. Treinamento intensivo para esses 12. Falar do reino de Deus é exatamente mostrar quais são as implicações daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez, da obra dele, da aplicação da obra dele na vida de uma pessoa. O que é que isso efetivamente significa? E quais vão ser as implicações disso daí por diante? Versículo 4 continua. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Quem foi escolhido recebeu a visitação do Cristo ressurreto, viu provas infalíveis. Quem foi escolhido, é uma alusão aos 12, fez um seminário intensivo de 40 dias com ele, recebendo revelações a respeito do reino de Deus, entendendo com maior clareza e profundidade todas as verdades que Jesus compartilhou com eles enquanto discípulos seus, enquanto ele efetivamente esteve com eles, mas agora num nível de compreensão inimaginável para aquelas pessoas. E para além disso, para além desse seminário intensivo, Jesus ainda disse a eles: e vocês vão ficar em Jerusalém, vocês não vão se ausentar de lá, até que vocês recebam a promessa. João capítulo 14 e João capítulo 16, dentre outros trechos da Escritura, Jesus faz questão absoluta de dizer aos discípulos isso, que eles receberiam o Espírito Santo, que o Espírito Santo seria o outro Consolador que ficaria com eles para sempre. Que para além disso, o Espírito Santo que eles receberiam, ele desempenharia o papel de mestre deles. Ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo aquilo que eu disse. O que eu ensinei a vocês, ele vai fazer vocês recordarem, e aquilo que vocês não conseguiram entender com clareza, agora sim, agora a luz virá. Agora vocês vão compreender com exatidão aquilo que eu efetivamente quis dizer a vocês. Promessa do Pai, a promessa que o próprio Jesus fez, de que o Espírito Santo viria sobre eles, isso haveria de fechar de uma vez por todas esse núcleo de pessoas que foram chamadas inicialmente, que foram vocacionadas inicialmente, para ser uma extensão do ministério de Jesus, para Jesus continuar realizando o trabalho a partir deles. Por isso que, diferente de Atos dos Apóstolos, de 1 a 12, o apóstolo Pedro, e do restante, do 13 por diante, são Atos de Paulo, e outros apóstolos aqui ali, João e Tiago, aqui e ali aparecem. Mas diferente de Atos dos Apóstolos, são Atos de Jesus. Nos Evangelhos ele começou, em Atos ele continua. Atos que são realizados através de instrumentos, que são os apóstolos, que são essas pessoas chamadas. Mas que quem faz a mediação disso, quem possibilita o fato de Jesus continuar conosco, estar conosco, realizar a obra e dar sequência e dar continuidade a esta obra, é exatamente o Espírito Santo.
Daí a promessa, daí a importância, daí a necessidade de eles permanecerem em Jerusalém para serem revestidos, para serem cheios, para receber essa promessa, para efetivamente estarem capacitados ou habilitados para dar sequência ao ministério. Se você se lembra bem nos relatos dos evangelistas, o ministério de Jesus ele só começa depois do batismo com o Espírito, não é? É quando Jesus é batizado em águas, o Espírito vem sobre ele, depois ele fica um período no deserto, um período de 40 dias, né? Novamente 40 dias a gente tem aí como um momento importante na história dele. Mas é depois que Lucas, em particular, vai dizer que ele é conduzido pelo Espírito Santo para a Galileia, e aí ele começa o seu trabalho, aí ele começa a realizar a sua obra. Então é importante que os discípulos permaneçam em Jerusalém, é importante que eles recebam a promessa, porque uma vez que efetivamente a promessa se concretizar, se cumprir nas vidas deles, eles vão estar habilitados a dar sequência, a ser aquilo que a gente canta em algumas canções, algumas vezes aqui, não é? Que nós vamos ser as mãos de Jesus, que nós vamos ser os pés de Jesus. E a igreja é exatamente isso. A igreja é a extensão da obra de Jesus. A igreja é a extensão da obra do Cristo que está vivo, do Cristo que ressurgiu, do Cristo que voltou aos céus, do Cristo que continua o seu trabalho, que continua a partir das páginas de Atos. E de novo, Atos não cessa, Atos não tem ponto final, porque a história da igreja, ela continua até hoje. Os atos de Jesus, através do Espírito Santo, que começa com seus apóstolos, depois vai se estender por toda a igreja, por todos aqueles que vão ser chamados e vocacionados a levar adiante o testemunho, a continuar com o trabalho que ele começou. Isso é só uma heresia, não é? Mas se algum dia o livro de Atos for fechado, ele já foi fechado por efeitos de revelação, isso não vem ao caso, não interessa mais a nós, mas se algum dia ele for fechado, ele deverá ser fechado lá na eternidade, quando a última pessoa se converter e Deus colocar ponto final na história da igreja desse mundo. E quem sabe lá, já que a gente vai ter eternidade diante de nós, né? De eternidade para fazer essas coisas, quem sabe lá Deus decida compartilhar conosco um pouquinho mais da obra de Jesus, do ministério que Jesus continuou fazendo depois das últimas páginas de Atos. Quem sabe, não é? A história da igreja possa se desdobrar lá diante dos nossos olhos, para a gente perceber como esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto, como ele continuou fazendo com que o seu reino se espalhasse pela história de geração em geração, de século em século, de milênio em milênio. Quem sabe na eternidade a gente tenha diante de nós esse vislumbre. E se isso ocorrer, quem sabe? Eu volto a dizer, é só uma heresia minha, não é? Mas quem sabe lá você se veja como você está aí agora, assentado, prestando atenção no que eu estou dizendo. Ou de repente nem prestando atenção, não é pensando, meu Deus, tem um churrasco hoje, o pastor está demorando muito, será? Eu não sei. Eu não sei o que você está pensando. Mas na eternidade você vai saber, você vai estar sentado lá e olhando, dizendo, mas como que você perdeu a oportunidade? O cara estava falando sobre Atos, chamando sua atenção para a importância, para o valor, para a riqueza disso. E você está preocupado em alimentar as lombrigas que estavam te incomodando? Não, você perdeu a chance, perdeu a oportunidade naquela hora de perceber o valor disso para a sua vida. Não sei, quem sabe? Certo é que se a gente tiver uma chance, uma oportunidade de ver essas coisas lá do outro lado, como nós vamos estar vendo as coisas do lado de lá, então o que eu vejo aqui não é o que a gente vê lá. Aqui eu vejo todo mundo olhando para mim atento. Mas lá cada um vê a si mesmo, né? Da forma que efetivamente, o que realmente está. E até é bom dizer isso, porque de repente, nesses 5 minutos que me restam, você agora vai ficar bem atento e dizer, eu não vou passar essa vergonha, vai dar tudo certo lá do outro lado. Mas o texto continua. Jesus falou, então, que eles deveriam aguardar o Espírito, e é dito novamente no versículo 5 que há uma promessa, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 6, e esse acontecimento aqui, do verso 6 e dos versos seguintes,
ele acontece nesse período de seminário intensivo de 40 dias de Jesus com seus discípulos, enquanto ele está ensinando coisas a respeito do reino de Deus para eles. No versículo de número 6, nós temos os discípulos indagando Jesus, e o texto continua. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? O Senhor acabou de dizer para nós que o tempo do estabelecimento do reino chegou. Que nós podemos ficar aguardando aí, que rapidamente o Espírito vai ser enviado, que é coisa assim de poucos dias. Em pouco tempo nós vamos ser efetivamente capacitados e aí pronto. O teu reino efetivamente vai estar estabelecido e a gente vai poder dar sequência, vai poder seguir isso adiante. Essa conversa sobre o reino era uma conversa que encantava tanto, que isso acabou sendo inquietação dos corações deles. Esse é o tempo que o Senhor vai estabelecer o reino para Israel. Esse problema do reino é sempre um problema sério. A gente tem discípulos que criam mal-estar entre os demais, porque um pede à mãe para falar com Jesus que quando ele se assentar no seu reino, um quer ficar como o primeiro vice-presidente, o outro quer ficar como o segundo vice-presidente do reino. São 12. Mas os dois, um quer ser o primeiro mais importante e o outro quer ser o segundo mais importante. Os outros 10, eles decidem com eles aí quem vai ser ministro ou administrador. Essa questão do reino trouxe uma série de dificuldades por causa da interpretação equivocada que se fazia. Obviamente que há uma série de leituras do Antigo Testamento que sempre aludem à manifestação do reino de Deus, a um derramar do Espírito Santo e tal. Mas no decorrer da história, os judeus acabaram associando esse reino a um reino nacionalista, a um reino físico, a um reino territorial, a Israel enquanto potência, a Israel enquanto nação, a Israel enquanto hegemonia nacional. E parece que mesmo esses apóstolos que caminharam com Jesus, que viram o Cristo ressurreto, que estão fazendo esse seminário intensivo com Ele, que têm a promessa de receber o Espírito Santo, parece que até mesmo entre essas pessoas, essa distinção entre esse reino de Deus que eles estão recebendo como tema para a reflexão desse seminário intensivo, parece que não está muito claro ainda a distinção entre o reino para Israel, um reino estabelecido aqui agora, e isso que ele está propondo como reino. Ainda bem que Jesus era muito otimista, né, em relação ao futuro da igreja, porque depois de ter feito tudo o que ele fez aqui, e de estar envolvendo os discípulos nessa obra majestosa que vai dar continuidade a partir deles. Depois de tudo isso, aí você vem e me faz uma pergunta dessas ainda. No teu reino eu posso ficar à direita e o outro pode ficar à esquerda. Muito otimista ele, né? Olhou para os 12 e disse, vai dar certo. O Espírito Santo vai encher vocês vão ser capacitados e vocês vão entender. O reino ao qual eu estou me referindo, o reino que eu vim estabelecer, o reino que eu vim fundar, o reino que eu vim efetivamente lançar raízes e fazer com que se estenda entre vós, não é um reino nacionalista. Não é um reino etnicista, não é reino de judeu, não é reino que tem a ver com localidade geográfica. Esse reino tem a ver com o trabalho, com uma obra que Deus começa a realizar nos corações das pessoas, e Ele alcança todo aquele que crê. A resposta de Jesus para os discípulos, ao invés de ficar explicando, não, gente, o reino lá de Israel no Antigo Testamento é uma outra história, não é sobre isso que eu estou me referindo aqui. Ao invés de gastar tempo com isso, Jesus olha para eles e diz, olha, não pertence a vocês saber os tempos ou as estações. Aqui a gente tem chronoi como tempos e kairoi como estações. Tempo cronológico e época, estação, tem a ver com uma época específica dentro da história em que Deus realiza determinadas obras, atividades ou coisas. Aqui Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com cronos, com o tempo cronológico, se é hoje, se é daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não se preocupe com o kairoi, com a obra que Deus vai realizar, com o tempo de Ele fazer o que Ele tiver que fazer, porque Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle, Ele vai realizar. Não fiquem preocupados.
Não fiquem ansiosos em tentar saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder dele. O foco de vocês não deve ser esse. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, aquelas que foram reveladas pertencem a vocês e aos filhos de vocês, para que vocês pensem nisso, reflitam nisso, gastem o tempo e as vidas de vocês nisso. É isso que importa, é isso que interessa. Jesus diz: vocês não estão focando as atenções de vocês de forma correta. Tire o foco. Tire o foco daquilo que pertence a Deus, tire o foco daquilo que é projeto de Deus, tire o foco daquilo que Deus não revelou ainda, tire o foco daquilo que Deus vai realizar no tempo que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder. E preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Vocês vão receber virtude do Espírito Santo que virá sobre vocês. E quando isso acontecer, a única coisa que deve ser foco, a única coisa que deve ser centro das atenções de vocês, a única coisa que tem a ver com o reino que eu estou dizendo que vou estabelecer e que estou estabelecendo a partir de vocês. A única coisa que deve importar para vocês daí por diante é que vocês assumam o compromisso de serem testemunhas. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, o Espírito virá sobre vocês, e aí vocês vão precisar ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. É isso. O reino tem a ver com isso. O reino tem a ver com uma obra invisível que Deus vai realizar em todo mundo, que começa em Jerusalém, que alcança a Samaria, que alcança a Judeia e que vai alcançar o mundo todo. O reino tem a ver com o estabelecimento do senhorio de Jesus sobre as vidas de homens e de mulheres que estão em trevas, de homens e de mulheres que precisam ver a luz da vida e que precisam experimentá-lo, que precisam experienciá-lo. A única preocupação que vocês precisam ter em relação ao reino é essa. Ao serem capacitados, ao serem movidos pelo Espírito, caminhem sempre adiante na condição de testemunhas. Continuem seguindo, continuem anunciando, continuem falando. No tempo cronos de Deus, no tempo kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele vai realizar aquilo que Ele diz que vai realizar. Apenas continuem. Apenas sigam. E o verso 9. E quando dizia isso, depois de ter dado as orientações finais para os seus discípulos, aqui o seminário findou. Não sei se essas foram as palavras finais do seminário, porque o seminário termina por aqui. O seminário termina de 40 dias com essa ordem de Jesus do ir e de ser testemunha até os confins da terra. Verso 9. E quando dizia isto, presta atenção como Lucas novamente faz questão de dizer que essas pessoas que dão o testemunho, esse testemunho que ele está registrando aqui, essas pessoas são testemunhas oculares. Não é gente assim, eu vi dizer, não. Eu conversei com quem estava lá, com quem viu, com quem escutou. É dessas pessoas que eu extraio a fonte a partir da qual eu compartilho com você, Teófilo. É dito no verso 9. E preste atenção quantas vezes Lucas faz questão de enfatizar o fato de que eles viram. E quando dizia isto, vendo-o, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. De novo, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para cima ou para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Terminou o seminário, Jesus volta para o céu. É importante esse momento aqui para efetivamente esclarecer que de agora por diante aquelas aparecidas e desaparecidas de Jesus que ocorriam durante o período de 40 dias, que isso não vai acontecer mais. Ele está voltando para o seu lugar de origem, ele está voltando para o céu, isso é notório. Quem testemunha isso viu Jesus subindo.
Viu até que efetivamente ele foi ocultado pelas nuvens. E aqui a gente percebe um elemento interessante. Parece que depois que Jesus desaparece, os discípulos ficam assim, olhando para o céu de um lado para o outro, pensando, gente, cadê a nuvem? Eu não estou conseguindo enxergá-lo mais. Não tem... Esse olhar fito que eles dedicavam ao céu aqui, é isso que o anjo está perguntando. Por que vocês estão olhando dessa maneira para os céus, de forma tão atenta assim? Por que vocês estão vasculhando os céus em busca dele? Ele se foi. Fechou, findou, terminou o seminário. A obra dele agora continua. E a obra dele continua através de vocês. A obra dele agora segue, mas a obra dele agora segue através do trabalho, através da instrumentalidade, através da disposição dos corações de vocês, de darem ouvidos à ordem que ele deu. Eu finalizo minha fala aqui com duas coisas importantes que a gente extrai. Duas posturas equivocadas que a igreja pode assumir em relação ao seu real papel de estabelecimento do reino de Deus entre os homens. Um primeiro equívoco é a igreja querer se tornar sal e luz da terra de tal maneira que ela quer mudar estruturas sociais e que ela quer fazer do reino de Deus esse mundo. Ela quer mudar mesmo, ela quer gerar transformação mesmo, porque ela acredita que como sal e luz, ela pode mudar as estruturas sociais. E aí a igreja assim, que ela acaba perdendo o rumo, perdendo o foco. Nós já tivemos problema no século passado, algumas décadas atrás, com um tal de evangelho social. A igreja se preocupou tanto com o social, o foco se tornou social, que o evangelho de fato se tornou um evangelho social. Ser cristão era só lutar por causa justa, ser cristão era só lutar por mudanças sociais, ser cristão era só estar envolvido neste mundo, ser cristão significava transformar esse mundo a ponto de fazer com que o reino de Deus se estabelecesse nele. Então, cristão não deve se envolver com questões de ordem social, não deve lutar por justiça. Deve, cristão é cidadão, deve. Mais do que ninguém deve. Mas a gente precisa separar a minha condição de cidadão deste mundo, que precisa lutar por justiça, por paz, por igualdade, do evangelho, da função social da igreja. A igreja não tem a função social de transformar a sociedade. Não é para isso, efetivamente, que ela é chamada. Isso é reflexo, isso é resultado. Cristãos transformados vão gerar mudança radical, onde quer que eles estiverem. Mas não é para isso que a igreja é chamada. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa parece ser a primeira preocupação que os discípulos têm aqui. Esse é o tempo do estabelecimento do reino de Deus? É agora que o reino de Israel vai ser estabelecido? É agora que a terra vai ser dada a Israel uma outra vez? É agora que o Estado israelense vai ser novamente um Estado livre? Já que o reino de Deus chegou, esse é o momento, essa é a hora em que a tão sonhada mudança social, que os macabeus defenderam tanto, lutaram tanto por ela alguns séculos atrás, essa é a hora com que isso vai se tornar realidade. E Jesus disse, vocês não entenderam, deixa quieto esse negócio. Não é por aí. Esse é um perigo. A igreja perde o foco do real sentido, do real significado do reino de Deus e tenta implementar o reino de Deus neste mundo, tenta mudar as estruturas sociais desse mundo, assumindo que é possível fazer isso e que esse é o papel dela. Jesus disse, olha, Deus tem um projeto, uma obra a realizar, e deixa que no tempo dele ele vai realizar. Você não é chamado para isso. Só que a igreja pode cometer um segundo pecado, um segundo crime, que é o crime de ficar olhando para as nuvens. Boa parte dos crentes hoje estão olhando para as nuvens. Pastor, eu nunca vi crente olhando para as nuvens, não. Se eu ver, eu vou até assustar. Não é? Será que ele está... Você pode não estar fazendo isso literalmente, mas muitos estão olhando para as nuvens. Muitos estão procurando um sinal no céu. Onde é que está a nuvem dele? O Cristo subiu, o Cristo se foi. O que é que o anjo diz para os apóstolos? Por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão aí preocupados, olhando, procurando? Ele já se foi.
O Cristo que vocês viram subir, um dia ele vai voltar, um dia ele vai retornar outra vez, da mesma forma que vocês o viram subir. Mas não é querendo ser chato, não. O que ele diz para vocês antes de subir? Vocês devem ir para Jerusalém e devem esperar até serem revestidos, até serem cheios do poder. E quando isso acontecer, vocês precisam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então a gente corre 2 riscos. O risco de abraçar um evangelho social, ou o risco de abraçar um pietismo, uma fé, um isolamento, uma espiritualidade que nos separa deste mundo, que nos exclui desse mundo de tal maneira que a única coisa que a gente consegue fazer é ficar olhando para cima, olhando para as nuvens, esperando ele voltar. Ele vai voltar, ele vem. Isso é certo, está dito. Da forma que vocês o viram subir, vocês o verão voltar, vocês o verão outra vez. Isso é certo. Você não tem que ficar olhando para as nuvens, esperando, calculando, imaginando. Não, esquece. Esquece. Seu papel. Esse era o papel dos 12. E o papel dos 12, a partir do Pentecostes por diante, se tornou a responsabilidade da igreja. Esse é o papel dos 12 e essa é a responsabilidade de todos nós. Ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É só isso que importa. Jesus veio e cumpriu o papel dele. Jesus chamou discípulos e capacitou esses discípulos com o Espírito Santo. Jesus enviou esses discípulos para dar continuidade ao trabalho deles. Subiu, assentou-se à destra de Deus. Os discípulos saíram evangelizando, anunciando de acordo com a ordem do Senhor. E por causa disso que nós estamos aqui nesta noite, nesta manhã. E a gente tem da parte dele a garantia, a promessa de que ele virá uma outra vez. Jesus virá. Essa é a esperança que nós temos. Mas enquanto ele não vem, nós temos uma responsabilidade. Ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na rua. Seja testemunha. Seja testemunha. Querido Deus, nós somos gratos, Senhor. Gratos porque nós temos mais uma vez o privilégio de estar diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva e permanente. Obrigado, querido Jesus, por saber que a história de Atos, ela não cessa com o último capítulo, mas que ela continua na minha vida e que ela continua nas vidas das pessoas aqui presentes nesta manhã. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado por saber que a história que Jesus começou a realizar e a fazer e a ensinar lá nos evangelhos, que essa história continua, Senhor, ela continua através da instrumentalidade do Teu Espírito nas nossas vidas. Ela continua através da ação poderosa do Teu Espírito sobre a sua igreja. Que a igreja, Senhor, tenha sensibilidade suficiente para entender o seu papel de anunciadora, o seu papel de continuadora da obra de Jesus neste mundo. Que a igreja seja capacitada, que a igreja seja instrumentalizada poderosamente, bendito Deus, para ser testemunha eficaz, para ensinar a Tua palavra com autoridade, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, para realizar, querido Jesus, a Tua obra. E que a igreja seja animada a seguir adiante, até aquele dia em que o Senhor virá uma outra vez para buscar o seu povo. Essa é a nossa esperança. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.